capítulo 11, versos de 27 a 33. Bom, a título de curiosidade, né? Até de entendimento também. Nós estamos desenvolvendo os evangelhos na perspectiva de uma leitura, né, desses textos, uma leitura pública das Escrituras. Na realidade, tomou outra proporção, a necessidade de se falar de forma devocional, né, dessas leituras que nós fazemos na parte da manhã. Então, diferentemente do que nós fazemos à noite, às vezes mesmo na parte da manhã no culto, que são pregações expositivas, nessas pregações de Marcos e dos Evangelhos, a nossa perspectiva é um pouco mais devocional, não expositiva, não versículo por versículo, mas mais devocional, tirando algumas lições, que são lições que podemos tirar daqui, sem a exposição minuciosa do texto. Eu gostaria também de ressaltar, porque eu não gosto de ser acusado de plágio, e às vezes a igreja acha que tudo que o pastor prega vem necessariamente dele, na realidade, o que acontece, principalmente nessas pregações na parte da manhã, e muitas à noite também, mas principalmente na parte da manhã, nós estamos seguindo o devocional de J.C. Ryle dos Evangelhos. Então, se o nosso querido irmão aqui da nossa igreja abrir o livro, vai perceber que o que nós estamos dizendo está lá praticamente ipsilitris, que nós estamos expondo esse devocionário. Lógico que algumas coisas a gente retira, outras a gente coloca, mas a base é ali. Às vezes diferente de uma exposição à noite, que é um trabalho exclusivo, muitas vezes, do pastor, pegando alguns comentários, mas desenvolvendo o texto a partir do texto, pura e simplesmente, não a partir de alguma coisa que já foi feita, que já foi pregada e sendo repetido. Eu gosto de falar isso porque eu não tenho nenhum pudor nesse sentido, de repetir pregações que não são minhas e falar disso, de expor boas pregações que eu escutei, ou de bons livros que eu repassei, que li, que estou repassando à igreja para edificá-la. Vamos abrir aí Marcos capítulo 11, versos de 27 a 33. Então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Lhe perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazê-las? Jesus lhe respondeu: eu vos farei uma pergunta, respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discorriam entre si: se dissermos do céu, dirá, então por que não acreditastes nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram a João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Queridos, eu gostaria de abordar alguns pontos aqui nesse texto que chamam a nossa atenção. E o primeiro deles seria a cegueira espiritual que pode existir nos corações daqueles que são líderes na igreja. O texto está nos falando aqui, no verso 27, que ali no templo, Jesus se depara com os principais sacerdotes, escribas e anciãos. Quem eram essas pessoas ali em Israel? Eram eles responsáveis pelo ensino, eram homens vocacionados, supostamente, preparados para trazer a palavra de Deus ao povo. Eram os pastores de Israel naquele tempo, eram esses homens. Eram líderes reconhecidos
pela igreja, ou melhor, pela comunidade judaica. E eram homens ordenados para isso. Mas o que nós percebemos aqui, não só aqui, mas na Escritura como um todo, toda vez que Jesus se depara com esses homens, escribas e fariseu se tornou sinônimo de hipocrisia e fingimento religioso, tá? Nós percebemos que eles estavam cheios de preconceitos e reservas contra as verdades que estavam sendo pregadas e ditas por Jesus. Eles se mostravam opositores, amargos ao que o Messias, ao que Cristo pregava e ensinava. E tudo isso por quê? Porque invejavam a Jesus. E essa inveja, tá, gerava neles cegueira espiritual, ou a cegueira espiritual gerava neles a inveja. Abra o Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, verso 18. Jesus perante Pilatos. O verso 18 diz assim: porque sabia que por inveja o tinham entregado. Aqueles homens que eram a autoridade, que conduziam, que eram os pastores de Israel naquele momento, tá? Eram eles que conduziam a igreja, eram eles que ensinavam, eram eles que instruíam. Esses mesmos invejaram e rejeitaram o Senhor da igreja. Eles conheciam as Escrituras. Eles sabiam que a Escritura apontava para Cristo. Mas eles não reconheciam, não queriam reconhecer essas coisas. Pela simplicidade de Cristo, pela unção que Ele tinha, e por causa da cegueira espiritual desses homens, pela inveja, orgulho, eles rejeitaram a verdade. E não é porque eles não conheciam, não, porque eles conheciam. Abram aí, João. Porque nós poderíamos dizer, e quando falamos que a cegueira espiritual, ela muitas vezes, ela não está ligada diretamente à falta de entendimento da verdade. Ela vai estar ligada à falta de aceitação da verdade, mas não de entendimento da verdade. E é aí que há uma certa, às vezes, confusão da nossa parte. Por quê? Porque as pessoas veem a Escritura, reconhecem nela essas verdades, mas não aceitam. Porque não creem. Porque estão cegos espiritualmente. Olha o verso 39 e 40 do capítulo 5 de João, diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim, para terdes vida. Queridos, é interessante esse cenário, esse aspecto em particular. Por quê? Porque essas palavras estão registradas, tá? Para que nós não dependamos em demasia de homens ordenados e constituídos. No nosso caso, os crentes não podem considerar seus ministros, seus líderes, como papas, como pessoas infalíveis, porque elas não são. Nenhuma posição ou status na igreja pode conferir ou confere infalibilidade. Pastores, presbíteros, diáconos, professores de escola dominical, aqueles crentes, que são reputados como colunas na igreja, mais velhos, nenhum desses apresenta infalibilidade. São homens de carne e osso, principalmente a nossa liderança. E os seus atos, seus pensamentos devem ser testados segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus. Eles podem ser repreensíveis ou passíveis de repreensão,
né? Que às vezes a gente não entende, né? E muitas vezes nós cometemos isso, esse pecado, né? É que quando vemos nossos líderes fazendo coisas erradas ou errando, né? Às vezes tendo uma conduta que não deveria ter, ao invés de chamá-los a atenção com respeito, porque são líderes, porque são pastores, porque são vocacionados por Deus, porque são ordenados, nós faltamos o respeito com eles. E aí aquele sentimento de superioridade, pastor, olha eu, né? Por outro lado, o que a gente faz? A gente faz vista grossa. Porque é pastor, porque é o presbítero, né? É irrepreensível. Os líderes das nossas igrejas, eles devem ser seguidos somente até o ponto em que estão de acordo com as Escrituras, quando eles estão seguindo fielmente a Escritura. Sabe por quê? Porque só há um sumo sacerdote, bispo das nossas almas, que é Cristo. Esse nunca comete erros, esse jamais se engana. Jesus Cristo. E nós, como crentes, precisamos aprender a como viver inteiramente na dependência de Cristo, conforme Ele mesmo nos ensinou. Lá em Mateus capítulo 23, verso 9: a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Muitas vezes a nossa tendência é seguir cegamente homens e líderes, tá? Mas nós devemos segui-los não por quem eles são, mas pelo que eles representam. E o que eles representam? Eles representam a palavra de Deus. Então, quando é a palavra que está sendo pregada, quando é o ensino da palavra de Deus, nós devemos seguir, porque não são eles. E nós temos um exemplo muito claro na Escritura a respeito disso. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 1. Ele diz assim: ainda que eu pregue o Evangelho diferente daquele que eu preguei, seja anátema. O mesmo Paulo diz assim, aquele que não, lá em 1 Coríntios capítulo 14, acho que verso 30 em diante, aquele que não considerar as minhas palavras, eu estou parafraseando, com relação ao culto, porque um tinha língua, um tinha revelação e tal, e o culto parecia ser uma bagunça, e Paulo diz, não é assim, e aí explica como é a ordem do culto. Esse mesmo Paulo, que diz lá em Gálatas essas palavras, diz assim: aquele que rejeitar o que eu estou dizendo, Cristo o rejeitará. Tá? Eu estou parafraseando, mas é isso que a Escritura diz. Aquele que rejeitasse as palavras do apóstolo Paulo seria rejeitado por Deus. Por quê? Porque não é Paulo, é a palavra. Não é o ministro, mas é a palavra de Deus, a sua função, o seu mundos que ele carrega. É interessante, e vocês vão perceber isso, porque muitas vezes nós olhamos os nossos pastores, né, principalmente quando nós não temos um contato muito próximo com eles, nós olhamos eles como pessoas tão distantes, né? E aqueles que conhecem, chegam mais perto, veem que eles são tão cegos em determinadas outras áreas, né? Há quem diga aqui que eu só entendo de Bíblia e de latim, né? Porque nós somos homens, humanos, temos limitações, e a igreja não pode seguir homens, a igreja tem que seguir a Cristo. Então nós devemos respeitar os nossos líderes, mas desconfiar. Que desconfiança é essa? Uma desconfiança, uma boa desconfiança, lógico. Por quê? Porque toda vez que alguém prega a Escritura, nosso ouvido deve estar atento à palavra de Deus, e não a quem está falando, e não ao pastor tal, fulano, cicrano ou beltrano, porque eles ali estão representando
Cristo. É a palavra que ele está proferindo que tem autoridade, não ele por si só. Por isso que eu disse que nós devemos desconfiar. Desconfiar é lógico nesse sentido, né? Porque muitas vezes nós estamos com os ouvidos muito abertos, porque confiamos nos nossos pastores, e tem que ser assim mesmo. E nós devemos conferir com a Escritura, porque muitas vezes o que o pastor fala ou apresenta pode necessariamente não representar a Escritura, ou representar um comportamento particular que na realidade para ele é bom, né? E não é pecado, que para outra pessoa também não é pecado, mas não seria bom, porque são coisas às vezes muito práticas, aplicações da palavra de Deus que muitas vezes pode ser feita de formas diferentes. Por quê? Porque o pastor não está criando discípulos para si, né? O verdadeiro mestre não quer que as suas melhores ovelhas de Cristo, aquelas pessoas que ele está pastoreando, saiam com os mesmos tiques e manias que ele tem, mas que saiam à imagem de Cristo. Os nossos olhos precisam estar na palavra de Deus. A segunda coisa que eu gostaria de aventar aqui nesse texto é como a inveja e a incredulidade levam os homens a pôr em descrédito a comissão recebida por aqueles que trabalham para Deus. Como a inveja e a incredulidade podem levar os homens a descreditar outros que foram comissionados por Deus. Essas autoridades aqui do povo, que eram os líderes da igreja, como eu disse anteriormente, eles não podiam negar a realidade do que Jesus fazia e operava. Não dava para negar. E eles reconheciam isso, mas por causa da inveja, por causa da incredulidade, da falta de fé no coração desses homens, porque muitas vezes as coisas do reino de Deus elas não podem ser entendidas como a matemática, 1 mais 1 é 2. Existe até matemático que prova o contrário, né? Mas não podem muitas vezes ser entendidas assim. E por não entendermos, nós rejeitamos. Isso é falta de fé. A nossa aceitação da verdade, ela deve estar subscrita à palavra, por mais que eu não entenda. A Bíblia diz que o universo foi formado pela palavra de Deus. Foi assim que foi feito, porque a Escritura assim o diz: haja luz e houve luz. Por mais que eu não entenda, e para mim, humanamente falando, para um homem, humanamente falando, isso é loucura. O mundo ser criado pela palavra é a palavra de Deus. Mas é dessa forma que a Escritura fala, e é dessa forma que eu preciso crer. Por não entender muitas vezes uma determinada realidade, eu não posso dizer que isso não é verdade, ou seja mentira. Como predestinação, por exemplo, que muitas pessoas não aceitam porque não entendem, porque é algo difícil de entender. Precisamos quebrar muitos pressupostos, ideias preconcebidas, de uma sociedade humanista e centrada em si mesmo, onde o homem é o centro de todas as coisas, é ele que faz. Ele é o Senhor do mundo. Quebrar esses princípios não é fácil, porque são séculos e séculos de ensinamento e de vivência da sociedade em que o homem é tudo em todos. E nós carregamos isso, somos humanos. Mas aqueles homens ali, por inveja e por incredulidade, descreditaram o ministério de Cristo.
Eles negaram a realidade dos prodígios que Jesus operava e que eles presenciaram. Abram aí João capítulo 11, verso 48. 11, 48. A ressurreição de Lázaro. Diz assim: se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Percebam que outras coisas estão envolvidas, outros interesses estão envolvidos aí. Tudo fruto da incredulidade e da falta de fé. Abram aí João capítulo 9. João capítulo 9. Eles não podiam de forma alguma negar o que Jesus fazia, porque era patente aos olhos de todos. Capítulo 9 fala sobre o cego de nascença. No verso 16 diz assim: por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensões entre eles. Verso 22: isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por que eles chegam a essa conclusão? E não aceitam. Porque todas as evidências mostravam que Jesus era o Cristo. Mas pela incredulidade, porque aquilo que eles estavam vendo não coadunava com o padrão que eles estabeleceram na mente deles, distorcendo a escritura do que seria o Messias, eles rejeitaram. Tinham inveja, porque o Senhor atraía, como a escritura fala, ele falava como quem tinha autoridade. E como eles não podiam negar essa realidade, eles atacaram o quê? As reivindicações pela atenção dos homens. Eles queriam uma prova, que ele desse prova da sua autoridade. É como se ele estivesse dizendo assim: quem ordenou você? Você não está no meio dos profetas, você não está... você não veio de família, até vinha, né? Mas eles conheciam isso. Você não veio de família sacerdotal, se bem que Judá não era, né? A tribo de um sacerdote. Você não veio... E aí? E aqui a gente atira um princípio muito importante para a nossa vida, porque por mais que Jesus não fosse reconhecido diante dos homens, ele era o quê? Autenticado por Deus. Tem um texto da Escritura interessante que fala que Jesus tinha toda a plenitude do Espírito. Por que o texto fala isso? Porque ele era homem. E nenhum homem tem a total plenitude do Espírito. Só um homem poderia ter isso. Um homem que era divino. Um homem que era Deus. Jesus. E aqui a gente precisa, como eu falei, destacar essa ideia aqui. E que ideia é essa? Até combater esse comportamento farisaico, que muitas vezes é o nosso. É lógico que o princípio geral é: todos aqueles que se encarregam de ensinar, eles devem ser oficialmente designados. E a Escritura reconhece isso. Lá em Hebreus capítulo 5, verso 4, no caso do Senhor Jesus. Olha o que Hebreus capítulo 5, verso 4 vai dizer. 5, verso 4. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu em Arão. J.C. Ryle, ele é anglicano. Ele falando sobre isso, ele mostra o que a igreja anglicana fala a respeito da ordenação externa, do reconhecimento externo com relação ao ofício. Ele diz assim: não é legítimo
que qualquer homem assuma pessoalmente o ofício de pregador público ou ministro dos sacramentos da congregação antes de haver sido legitimamente chamado e enviado a realizar essa função. Lógico que eu não ia deixar por aí, né? A gente tem que ver o que a nossa Constituição diz no seu artigo 108 e 109, parágrafo 1º, diz assim, artigo 108, vocação para o ofício na igreja é a chamada de Deus pelo Espírito Santo, vocação interna, mediante o testemunho interno de uma boa consciência, aquilo que Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 3, se alguém aspira o episcopado, excelente obra ao mesmo, então ele está falando daquela pessoa que deseja o presbiterato, e a aprovação do povo de Deus por intermédio de um concílio, quer dizer, o reconhecimento da igreja. Artigo 108, 109, poderá exercer ofício na igreja sem que seja regularmente eleito, ordenado e instalado no cargo por um concílio competente. É o reconhecimento da igreja, é o chamado externo. Ordenar, o reconhecimento externo. Ordenar é admitir uma pessoa vocacionada ao desempenho do ofício na igreja de Deus por imposição de mãos, segundo o exemplo apostólico e oração pelo concílio. Queridos, uma coisa é manter a legitimidade de uma chamada externa para ministrar. O grande problema é quando nós achamos que essa é a única coisa necessária sem a qual nenhum trabalho na igreja de Deus possa ser realizado. E nesse ponto, os judeus tinham um grande problema nos dias do ministério de Jesus. Nós não podemos lançar mão da disciplina e da ordem da igreja, pois foi estabelecida por Cristo mesmo. Foi Cristo que estabeleceu. Mas nós não devemos supor que o Senhor da igreja esteja na obrigação de usar somente homens ordenados ao ministério. Porque pode haver uma chamada interna da parte do Espírito Santo, sem que haja qualquer chamada externa da parte dos homens. Como também pode haver uma chamada externa, humana, e é o que mais acontece, sem a chamada interna vinda do Espírito Santo. Sabe o que eu me lembro na Escritura a esse respeito? Amós. Amós não era profeta, mas ele teve um ministério profético. Por quê? Porque ele foi chamado. O grande problema aqui é nós não reconhecermos essa chamada interna. Esse é o nosso grande problema. Não é que nós devemos colocar a chamada externa de lado, e colocar nessas funções pessoas que não são reconhecidas pela igreja porque aparentemente demonstram isso. Não. A chamada externa, o reconhecimento externo é uma segurança. O problema é quando nós não reconhecemos essa chamada interna e a rejeitamos. Esse é o problema. E é isso que está acontecendo aqui. Jesus não fazia parte dos fariseus nem dos principais sacerdotes, mas ele era o sumo sacerdote. Eles deveriam colocar Jesus em primeiro lugar, dar um lugar de honra. Por quê? Porque ele tinha todas as evidências de que ele era o Filho de Deus. Esse é o nosso grande problema, em não reconhecer essa chamada interna. E após essas questões, a gente poderia fazer algumas perguntas. Certa vez nós até já pregamos aqui sobre isso. Os discípulos de Jesus chegaram para o Senhor Jesus e falaram assim: Senhor, vimos um homem pregando, falando em teu nome e mandamos que eles se calassem. E o Senhor chama a atenção deles. Por que vocês fizeram isso? Parafraseando, Por que vocês fizeram isso? Vocês estão errados. Por quê? Aquele que não é por mim é contra mim. Se ele está pregando o Evangelho. Então, cremos que o verdadeiro Evangelho, de forma piedosa, só porque ele não anda conosco, não faz parte do nosso grupo, se ele está pregando o Evangelho, ele é meu favor.
Algumas perguntas nós precisamos fazer, até mesmo para reconhecer essa chamada interna, né, como igreja, porque esse reconhecimento é importante. Nós vamos passar aí por uma transformação, né, de congregação presbiterial para a igreja. Nós temos nomes aqui. Nós temos 3 presbíteros que vieram, né, da igreja presbiteriana de Caraí, né, que era a nossa igreja, né, e que serão nomes colocados à disposição para que a igreja vote. E tanto eles quanto a igreja precisam perceber que essa votação representa o chamado de Deus na vida deles. Como também o contrário pode representar também, né, vamos dizer assim, uma espera. Tá? Mas eles também precisam colocar na sua mente se realmente são chamados para esse ofício. Tá? A nossa congregação vai apresentar um nome, tá, para diácono também. O pastor tem observado as pessoas e eu vejo aqui muitos que serão presbíteros e diáconos e que no momento agora não estão prontos para isso, ou pela idade, ou pela falta de experiência, ou pela falta de maturidade cristã, mas não no sentido de, porque a palavra mesmo fala, neófito, são maduros, mas não têm ainda aquela maturidade que deveria ter para que exerça uma função. E os olhos do pastor e do conselho da igreja também podem falhar, mas a palavra de Deus não falha. É por isso que ela tem que ser apresentada. E temos o nome do Daniel, tá, para diácono da nossa igreja. Teria outros nomes? Tem outros nomes. Mas eu acho que nesse momento essas pessoas não estão preparadas para assumir. E na realidade, nós nunca estamos preparados. Se nós formos olhar pela perspectiva da palavra de Deus, é o Senhor que nos capacita. Mas nós precisamos ter essa sensibilidade, esse feeling que a palavra de Deus nos dá, para não só colocarmos à disposição os nossos nomes para esse ofício, mas também para que a igreja reconheça neles essas qualificações. Por isso que é importante, às vezes, a indicação do pastor e do conselho da igreja, porque às vezes a igreja não tem como conhecê-lo profundamente, mas o pastor e o conselho têm a obrigação de conhecer esses nomes, avaliá-los, ficar de olho nessas pessoas, conduzi-los para determinados caminhos no corpo de Cristo, porque percebem a vocação e o chamado para determinados ofícios. Então, se essas indagações, quais? Este homem está a favor de Cristo ou contra ele? O que ele está ensinando? O conteúdo daquilo que ele está ensinando é a palavra de Deus? Como é a sua vida? Ele está fazendo bem? Se essas indagações elas podem ser respondidas de forma satisfatória, nós devemos agradecer a Deus e ficarmos contentes e reconhecer nesses homens a vocação interna, a vocação do Espírito de Deus. Queridos, nós vamos encerrar. Eu teria mais um ponto aqui a lançar, mas nós vamos ficar por aqui. Eu gostaria que pedir ao nosso irmão Rodrigo que faça uma oração, principalmente nessa oração, esteja pedindo ao Senhor que no meio da sua igreja, no meio da nossa igreja, esteja levantando pessoas que possam assumir o pastorado da igreja, porque os líderes, eles são os pastores da igreja.
os presbíteros, os diáconos, não só esses, né? Existem no meio do corpo de Cristo, né, aquelas pessoas que são pastores de jovens, de crianças, né, que estão ali na escola dominical ensinando, que estão influenciando outras pessoas no corpo de Cristo, porque isso não é só o pastor que faz, não. Nós somos um corpo, né? E no meio desse corpo, muitos exercem o pastorado na vida de outras pessoas e não são pastores ordenados, né? Não são presbíteros, não são diáconos, mas fazem as mesmas coisas, né? Vamos orar.